Encarceramento em massa no Brasil é motivo de preocupação nacional e internacional. São mais de 832 mil pessoas presas no ano passado, segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado recentemente. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China, porém essa população cresce num ritmo maior do que desses outros países. O sistema de justiça criminal, considerado aqui o conjunto, composto pelas prisões, pelas polícias e as instituições que o compõem, tem um papel determinante no aprofundamento das desigualdades econômicas, raciais e de gênero na nossa sociedade. Uma política de segurança pública militarizada e bélica, associada a uma cultura punitivista nas instituições de administração da justiça, são engrenagens fundamentais da criminalização da pobreza e do racismo estrutural no Brasil, cuja resultante principal é o genocídio da população negra. Temos a maior população prisional da história do país. Prisões superlotadas submetem presas e presos a condições desumanas, em completa desconformidade com normas nacionais e internacionais, sendo o ambiente marcado pela tortura e pelos maus-tratos. E além da tortura nas prisões, homens e mulheres, principalmente negras e negros, são submetidos a abusos pelas forças policiais no momento da prisão. Então, tortura, prisões ilegais e uso abusivo da prisão como resposta a conflitos sociais são partes fundamentais do encarceramento em massa e precisam ser enfrentados em conjunto. O Fundo Brasil de Direitos Humanos entende que o sistema de justiça criminal tem sido utilizado principalmente como um mecanismo de discriminação via de regra racista. E desde o começo da nossa atuação, nós apoiamos organizações e movimentos de enfrentamento à violência institucional cometida por agentes estatais. É de nossa compreensão que para fortalecer a luta pela erradicação da tortura, das prisões ilegais e do encarceramento em massa é necessário oferecer condições para a construção de um movimento de enfrentamento à violência institucional amplo, nacional, diverso, inclusivo e coletivo, formado sobretudo pelos grupos mais próximos à base. Por isso estamos lançando a terceira edição do edital Direitos Humanos e Justiça Criminal, agora em 2023. O Fundo Brasil de Direitos Humanos e a Fundação Woke convidam organizações de sociedade civil em todo o Brasil a apresentarem projetos que enfrentam o encarceramento em massa no país e as violações de direitos cometidas pelas polícias, por estabelecimentos prisionais e pelo sistema de justiça criminal como um todo. Para que você e sua organização entendam um pouco mais os objetivos desse edital, nós convidamos aqui duas organizações que já foram apoiadas, que já receberam apoio do Fundo Brasil e editais anteriores, para explicar um pouco qual o trabalho que elas realizaram e como que esses recursos foram utilizados. Nós estamos aqui com Miriam Duarte, da Amparar, Associação de Familiares e Amigos de Presas e Presos, e com Natália Oliveira, cofundadora e coordenadora executiva da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Miriam, você pode, por favor, contar para a gente um pouco sobre o trabalho da Amparar? O trabalho de apoio da Amparar, ele nasce desde o surgimento da Amparar. Ele nasce, são um grupo de mães que se unem, né? São mães pobres, negras e periféricas, que vivem no extremo leste da periferia, locais território esse de alto índice de vulnerabilidade social. Então, elas se unem porque elas não aceitam as violações que acontecem nos corpos dos seus filhos dentro do sistema prisional. A partir desse primeiro momento, elas têm um olhar para os filhos. E com mais maturidade, né, na luta, elas vão entendendo que esse olhar tem que ser ampliado, não fica só nos filhos dela. Elas generalizam, né, e começam a olhar todo o sistema prisional em si, desde o início do CDP até a penitenciária, né, essas violações. Então, essa união delas, elas começam a construir com a jornada rede de apoio para quem faz a defesa, né, de direitos humanos sobre essas vidas. Porque até então elas não têm um atendimento para estar tendo escuta para elas, para estar dando encaminhamento, uma escuta de qualidade, né, que vivencia aquele momento junto com ela. Então elas veem essa necessidade onde surge a Amparar para estar podendo fazer esse atendimento e estar ajudando essas famílias com acolhimento e encaminhamentos. Possíveis encaminhamentos, né? Porque nem muitos chegam até onde tem que chegar devido à própria morosidade, né? Dos próprios espaços de serviços. Natália, quais os principais problemas que a Iniciativa Negra busca enfrentar? Bom, a Iniciativa Negra, ela busca propor mudanças, né? Tanto nas leis e políticas de drogas em geral, relacionadas à política de drogas. Não só na lei de drogas, mas também nas políticas que existem a partir dessa questão, né? Então, nos eixos de saúde pública, sistema de justiça,
a questão de gênero e raça, enfim, a gente atua com advocacy pela reforma da política de drogas, com foco no combate ao racismo. É isso. Então, a gente faz ações de advocacy que envolve pesquisa, mobilização e articulação, seja com a sociedade civil ou com os poderes, e ações de divulgação e pressão junto à mídia para provocar mudanças e reflexão na opinião da sociedade e nos poderes. A gente surgiu no finalzinho de 2015, a partir de um encontro mesmo, não fundei a iniciativa sozinha, né? Fundei com o Dudu Ribeiro, porque a gente participava de diversos espaços da sociedade civil. À época tinha o Conselho Nacional de Juventude, que foi quando eu conheci o Dudu mesmo, e a gente começou a pensar que era necessário uma iniciativa negra que pautasse e mobilizasse uma rede ampla pela mudança da política de drogas no Brasil e no mundo. Então, até esse nome grande que a gente tem, Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. A gente não surgiu pensando em ser uma organização da sociedade civil. Era o nome do nosso projeto. E aí ficou esse nome porque todo mundo popularmente nos conhece assim. É isso. E como esse trabalho tem sido recebido pela sociedade atualmente? De 2015 para cá, é inegável um aumento de uma parcela crítica da sociedade que já atua com direitos humanos, que imediatamente consegue conectar a relação causal da política de drogas e racismo. Acho que não só por conta da Iniciativa Negra, mas acho que a Iniciativa Negra cumpre um grande papel para fazer essa rearticulação, assim, tanto da parcela de pesquisadores que olhavam para essa temática, como também de ONGs e outros movimentos. Então, acho que a gente pode dizer que é bom. Acho que no início causou algum incômodo, né? Assim, como sempre quando as organizações de mulheres também surgem, acontecem, né? Ou as organizações negras. A gente já previa isso, mas o nosso desejo nunca foi criar uma separação de atuações, mas a gente achava necessário um espaço de formulação e prática negra antirracista para lidar com essa questão, até para qualificar toda a formulação e atuação do campo de direitos humanos no Brasil. Então, acho que essa recepção hoje ela é melhor, acho que é uma pauta que vem para ficar, inclusive. E na sociedade como um todo, como a gente trabalha muito com foco também na mudança da opinião pública, para que a opinião pública possa pressionar as pessoas que estão nas tomadas de decisões para mudanças, né, nessa situação, a gente também percebe, né, um crescimento da pauta na mídia em geral, né, assim, na mídia, nos meios de comunicação. A gente percebe também, assim, acho que no outro foco que a gente busca dialogar com a sociedade como um todo, a gente escolheu como ação cada vez mais ter ações articuladas à comunicação, com incidência em veículos de comunicação que tenham um alcance, né, maior da população, até numa perspectiva pedagógica, né, provocar a sociedade a reflexão para que a sociedade também pressione os governantes para mudanças nessa situação, né. Então, acho que no começo, quando a gente começa, né, a trabalhar com a imprensa, etc., a gente recebia muito mais negativas e hoje, né, tem até veículos que sempre nos buscam como fonte ou pedem indicação de outras organizações para a gente. Então, acho que a pauta vai, aos poucos, se consolidando como uma pauta e um problema a ser enfrentado por todos. Miriam, a partir da perspectiva de vocês, no Pará, os familiares, como que vocês enxergam esse problema da tortura, das prisões ilegais e do encarceramento em massa? E que outras questões vocês acham mais relevantes em relação ao sistema prisional atualmente? A gente enxerga como as violações de direito, né? E que a gente está a gente vive num país que ele é anti-negritude, né? Onde se encarcera mais pessoas negras, tanto homens como mulheres e adolescentes, em abrigos também institucionais, são mais crianças negras que estão dentro desses locais. E as torturas é como um sangramento da vida, né? O que eles fazem lá, porque estende a família, né? Porque o que passa lá dentro, a família sente aqui fora. Porque tem essa ligação de vida, né? Filho e mãe, esposa e o seu companheiro. Então, a gente vê, assim, coisas muito fortes que adoece a família. Muitas mães morrem porque não aguentam viver nesse sofrimento. Esposa também adoece ou deixam seus companheiros por não aguentar viver todo esse sofrimento.
que a própria prisão ela vai ampliando, né, essa punição das pessoas indesejáveis no mundo, para que essas pessoas sejam descartáveis mesmo, que não façam parte, né, do mundo. Então, o meio mais prático que eles acham de cortar a violência é prendendo essas pessoas. E isso não modifica nada, porque o que se trata com violência, devolve com violência. Pensando como amparar, pensando como mãe, o que poderia modificar um pouco, ausentar um pouco tudo isso, a questão do encarceramento em massa, ou a superlotação, que eu vejo um tema mais relevante como superlotação, porque quando a gente fala em massa, a gente está falando de todas as classes, de todas as cores, e não é. A gente sabe que existe classe e raça que estão lá dentro, aprisionado, tanto nas fundações casa, como no sistema prisional, em abrigamento para criança e adolescente também. É o que a gente percebe, né, nos atendimentos da gente, colhendo as informações. E eu vejo assim, o olhar da Amparar para se pensar em algo que possa tá mudando essa questão tão punitiva, tão destruidora de seres humanos, esmagadora, né? É um olhar de reflexão, trabalhar com reflexões. Mas aí como é que se trabalha com reflexões num lugar superlotado? Né, que trabalho que vai acontecer lá dentro. Então, ao menos que aqui fora, quando sair, que dê oportunidade para que esses não voltem mais. E a oportunidade é trazer a vida de volta para eles, é trazer os sonhos deles de volta, para começar a se reconstruir novamente, né, e voltar a ser aquilo que eles desejam ser. Porque eles têm desejo, porque são seres humanos. A gente teve nossos filhos lá. A gente fala muito também na prisão perpétua, porque mesmo saindo de lá, eles carregam esse estigma, né? Que vão tirando tudo quanto é direito deles, direito de ser um ser humano, direito de exercer sua cidadania. Então é muito forte. E muitos que estão saindo doentes. Então, aqueles que saem doentes, que as mães acompanham seus filhos e tudo, é um tipo de uma prisão perpétua, o cárcere nunca sai. A gente até comenta dentro da Amparar, às vezes condenam pessoas acima de 100 anos. Aí a gente ri. Porque assim, quem vai estar vivo, né, com uma pena de 100 anos? O juiz não vai estar mais, nem o promotor, nem a família, nem o próprio preso. Então, assim, eles se refletir nas determinações deles. A Amparar ela foi apoiada na primeira edição desse edital de 2017. Como que o recurso foi utilizado? Que trabalho foi desenvolvido por vocês no contexto daquele edital? O trabalho que foi desenvolvido com a gente em 2017, com o recurso do edital do Fundo Brasil de Direitos Humanos, foi a gente investir nas rodas de conversas, investir nas filas de panfletagem, tendo material para poder estar distribuindo, investir numa cartilha, né, de primeiro momento, para estar distribuindo para as famílias, para elas verem os locais onde elas teriam que estar. Mas o melhor de tudo do edital foi nos dar oportunidade de estar em território que a gente achava que não poderia alcançar, porque a gente não tinha condições para estar indo até lá, né? E a partir do momento que você tem um edital que te dá apoio, então você consegue estar em territórios que as pessoas não conseguem alcançar, que as políticas públicas existentes nesses territórios é política para a miséria. Então, pelo menos a gente articulando, chegando nesses territórios, a gente consegue um atendimento para as famílias na UBS, com mais rapidez, a questão do cadastro único, explicar a situação da documentação com mais rapidez. Então, foi oportunizando a gente e dando força também e se vinculando, construindo vínculo de confiança dentro dos territórios, no qual nos permite a circular por eles em qualquer horário, sem prejuízo nenhum. Então, Pedro, esse edital a gente trabalhou especificamente no estado da Bahia com a questão do tema de prisões provisórias. Então, como o tráfico de drogas ele é equiparado a um crime hediondo, é muito comum que pessoas que são encaminhadas ao sistema de justiça, acusadas de estarem associadas a alguma atividade criminosa relacionada a tráfico de drogas, essas pessoas fiquem presas provisoriamente, quase que automático, né? Assim, é um jeito de... dificilmente é concedido a possibilidade de responder em liberdade e aguardar o seu julgamento em liberdade quando o sujeito é encaminhado, acusado, ou sujeito ou a sujeita é encaminhado por crimes delitos relacionados a drogas. E
Independente de quantidade, viu, Pedro? Não é assim, não estamos falando só de super quantidades, né? De pessoas que estavam comandando esquemas internacionais, né? A gente tá falando de pessoas, às vezes, que não tem nem não tem nem substância, né? Tem o Escobar, Rafael Escobar, é um artista e também ativista. Recentemente ele fez uma exposição na Barra Funda mostrando várias situações de prisões, né, com fotos do que foi apreendido na hora, né? Então, assim, às vezes moedas, uma quantidade muito pequena de drogas, ou em outras situações não havia droga, né? Então, a gente buscou trabalhar com isso no estado da Bahia, porque o estado da Bahia é pioneiro em construir alternativas penais à prisão. E lá a gente fez uma pesquisa, então, a gente fez o lançamento dessa pesquisa com atores chaves, né? Assim, não foi não foi um lançamento super aberto, então a gente chamou muitas pessoas da Defensoria Pública, do Ministério Público, ali da ALBA, e fizemos essa divulgação de dados estratégicas, a gente fez um mini documentário, e à época a CIAP estava em vias de não continuar como um programa da CEAPA, que é a Central de Alternativas Penais do Estado da Bahia. E aí a gente aproveitou que a gente estava com esses dados engatilhados para sair, chamamos 2 veículos para, né, já apresentar os dados com uma matéria exclusiva, para que eles produzissem uma matéria investigativa para pressionar pelo não fechamento, assim, né, pela renovação desse programa da Central de Penas Alternativas, que por coincidência foi o Alma Preta, minha ponte de jornalismo, a gente está gravando aqui hoje no Alma Preta, e foi isso. E aí, esse programa continuou, né, mas a decisão aconteceu nesse ano, não posso te dizer se foi exatamente por conta dessa ação, mas são esses tipos de ação que justamente permitem também provocar e mobilizar respostas do poder público, né, ou às vezes um parlamentar, ele pega essa matéria, aí ele vai na secretaria responsável, faz essa cobrança, os movimentos sociais, né, que atuam com a pauta também se mobilizam em relação a isso, né, isso que é poder tentar interferir nos poderes, porque a gente, enquanto sociedade civil, não está dentro dos poderes, mas a gente deve fiscalizar e cobrar para que eles cumpram com o seu papel, né, ou ajam, inclusive, coibindo os abusos, como nesse caso, né, abuso de prisão provisória. Então, e nessa perspectiva da relação entre política de drogas e encarceramento em massa, quais são os principais desafios que a Iniciativa Negra vê nesse momento? Então, um caso prático no Brasil. Desde 2015, a gente está com um recurso extraordinário sobre a questão da despenalização do uso de drogas, que é a questão do artigo 28 da Lei de Drogas. É só isso. O Superior Tribunal Federal tem que analisar e dizer se é constitucional ou inconstitucional a posse para o uso de drogas para si, para uso próprio. Está desde 2015, Pedro. Hoje é 2023. 8 anos. Essa pauta ela vai e volta. E não é que isso resolve e muda a lei. A compreensão, se for inconstitucional, é que pode, né, claro, vai gerar orientações para que o sistema de justiça comece a interpretar de maneira diferente, mas para a gente mudar a lei, mudar a política, tem que vir esse entendimento do sistema do STF, para que aí a gente faça ações no legislativo, que o próprio executivo possa se mobilizar. Enquanto isso, toda vez que a gente chega no legislativo ou no executivo, a resposta que esses poderes dão para a gente, mas a gente está esperando a pauta, né, sair do STF, até para não ter conflito dos poderes. Então, nós estamos 8 anos só esperando isso, para que o Legislativo e o Executivo se mobilizem para fazer as mudanças necessárias que a gente defende. Parece que não tem prioridade, assim, né, as nossas causas. Acho que não tem pressa para gente. Tem muitos outros casos que já entraram na STF posteriormente, foram julgados e já andaram. Os principais desafios que a Ampará enfrenta é dialogar com a Defensoria Pública, com o Ministério Público e com o Judiciário, para eles entender qual é o público que eles estão atendendo. Porque eles não têm um olhar de uma informação concreta. Um exemplo, o preso sai da cadeia, ele tem que ir dar baixa na captura. Então, geralmente, ele vai para o fórum que a própria cadeia indica para ele, que é o fórum da Barra Funda. Aí ele chega no fórum para dar baixa na captura, chegando lá só com o dinheiro de ir e voltar para casa, né, de ir até o fórum e voltar para casa, ele chegando lá fala que é na luz.
Então, são essas coisas, as informações que não batem, e eles não percebem, eles não conseguem perceber qual é o público que eles estão atendendo. Que são o público pobre, que a situação econômica é bem precária, que muitas das vezes para se locomover pede carona, que muitas das vezes para se locomover pede emprestado. Então, eles não têm uma informação concreta para que as pessoas não fiquem para lá e para cá igual bolinha de ping-pong, e aí não consegue dar baixa na captura, aí aonde mora tem uma blitz, aí essa pessoa vai presa. No edital de Direitos Humanos e Justiça Criminal desse ano vão ser apoiadas até 10 propostas de no máximo R$150 mil cada uma, e propostas que podem ser desenvolvidas por um período de até 18 meses. O período de submissão das propostas vai até 6 de setembro, às 18 horas de Brasília. Fiquem de olho nesse horário. Todas as informações estão no nosso site fundobrasil.org.br. E é sempre importante lembrar que esse edital é aberto para organizações de todo o território nacional, de todo o Brasil, e a gente incentiva muito que organizações da região norte, região nordeste, também mandem propostas. A gente sabe que no momento da inscrição para editais como esses, algumas dúvidas podem surgir, então a gente está aqui com as nossas convidadas para ouvir algumas possíveis dúvidas sobre esse processo. Pedro, que tipo de proposta o edital pode apoiar e qual o tipo que não pode? Todas as informações sobre as propostas que o Fundo Brasil gostaria de apoiar podem ser encontradas no texto do edital. Em primeiro lugar, propostas que se adequem, que se enquadrem aos temas que estão lá descritos, né? De enfrentamento ao encarceramento em massa, enfrentamento à tortura, enfrentamento a abusos policiais e prisões ilegais. Então, esse é o primeiro nível de adequação necessário. No edital também a gente vai encontrar algumas seções indicando que a gente só apoia propostas de defesa de direitos que trabalhem essa perspectiva a partir de uma abordagem estratégica. Propostas de defesa de direitos são propostas vindas das organizações da sociedade civil, da militância, cujo objetivo é expandir ou defender esse grande guarda-chuva que são os direitos humanos, né, trabalhando numa perspectiva de enfrentamento às desigualdades estruturais. Sejam elas raciais, sejam elas de gênero, sejam elas de orientação sexual, sejam elas de classe. Então, a defesa de direitos, ou seja, ter uma perspectiva fundamental da proposta de defender direitos humanos é um dos critérios principais para a gente poder apoiar. E por abordagem estratégica, a gente coloca no edital uma série de exemplos sobre os tipos de ação que prioritariamente a gente gostaria de apoiar, considerando que esses exemplos eles não são exaustivos. Ou seja, se as organizações da sociedade civil que quiserem participar desse edital acharem que tem outros tipos de ação que se enquadram, a gente convida a apresentar a proposta que vai ser lida por um comitê com todo cuidado. Lá são alguns exemplos do que nossa experiência do fundo vem indicando que são as ações que a própria sociedade civil vem dizendo para o fundo que são as mais adequadas ou prioritárias ou as que as próprias organizações têm trabalhado. São vários itens que a gente convida as organizações proponentes a olharem e checarem essa lista do próprio edital. Em relação ao que não pode, Miriam, o fundo, ele, ao focar na defesa de direitos, ele opta por excluir alguns tipos de propostas que a gente não considera menos importantes, menos relevantes, mas que a gente acha que podem encontrar apoio em outros lugares. Por exemplo, geração de renda, por exemplo, capacitação profissional, ou que não estejam conectados com a militância mais de base que visa esse enfrentamento às desigualdades estruturais no Brasil. Então essas propostas a gente não apoia, não é porque a gente julga inadequadas, é porque a gente acha que os recursos do fundo são mais importantes para os muitos campos de militância que a gente tem no Brasil e que precisam de recursos para trabalhar. Ô Pedro, você falou um pouco das prioridades, né? E aí eu fiquei com uma dúvida. Só quem está que faz ações dentro das linhas prioritárias pode se inscrever ou outras atividades que sejam parecidas pode se inscrever? De forma nenhuma. O Fundo Brasil ele coloca algumas prioridades como interesse, de novo, né, que vem da nossa experiência, que podem ser interessantes, que tem organizações trabalhando, mas em nenhum momento a gente exclui propostas que não estão listadas ali como possíveis, como passíveis de apoio. Então a gente insiste para as organizações que acham que o seu trabalho se encaixa no edital dentro desses 3 eixos principais, né? Tortura, prisões arbitrárias e encarceramento em massa, que submetam sua propostas que vão ser analisadas com muito cuidado. Que tipo de custos a gente pode incluir no projeto?
O Fundo Brasil ele não limita a priori o que pode entrar ou o que não pode entrar no orçamento. O Fundo Brasil apoia salários, o Fundo Brasil apoia equipamentos, o Fundo Brasil apoia atividades, o Fundo Brasil apoia uma gama muito grande de itens, desde que eles sejam justificados pelo próprio projeto. Cada orçamento é um instrumento para aquela organização conseguir perseguir os seus objetivos dentro daquela proposta. Então, se orçamento e objetivos fazem sentido, não há uma restrição a priori de que tipo de item pode ser custeado. E como que é o processo de inscrição para quem nunca participou? Conta pra gente. Tem um item no edital que chama-se Como se inscrever, que lá vocês vão ter, as organizações que tiverem interesse em apoio vão ter informações sobre o nosso portal de inscrições. Todas as inscrições são feitas por esse portal. Uma vez entrando lá, tem que fazer login e senha, cadastro, e a partir daí o próprio portal vai dar orientações sobre como vai ser o processo. Uma coisa importantíssima desse portal é que não pode deixar para mandar sua proposta de última hora. Porque você tem que fazer a inscrição, às vezes você não consegue acessar a senha, às vezes você tem alguma dificuldade de entrar no portal e você pode contar com o suporte do próprio fundo. Mas se isso for feito de última hora, você vai ter muita dificuldade de receber respostas dos seus e-mails. Então é tudo via esse portal e é importante que seja feito com alguma antecedência para que você não tenha problemas de acessá-lo. Pedro, organizações sem CNPJ podem participar do edital para fazer inscrição? Sim, organizações sem CNPJ podem se inscrever, podem mandar suas propostas. Apenas as organizações que forem contempladas vão precisar contar com o que a gente chama de parceira fiscal, ou seja, uma organização formalmente constituída, que tem um CNPJ, que tem a conta, para assinar o contrato com a gente, para auxiliar aquela organização no desenvolvimento do seu processo. Auxiliar como? Recebendo o recurso, assinando o contrato, recebendo o recurso e eventualmente repassando para aquela organização. Então, para se inscrever não precisa de um CNPJ formal, apenas na hora do contrato. E a gente sugere que as organizações, entre a inscrição e os resultados, já tenham negociado com uma parceira fiscal, já tenham isso tudo acordado para que na hora de fechar o contrato, isso não atrase o começo do projeto. Então, muito obrigado, Miriam e Natália, por participarem dessa conversa com a gente, contar um pouquinho da experiência de vocês e contribuir na divulgação desse edital. Para a gente, profunda, é muito importante, tanto ter tido a parceria com vocês, como contar com parceiras para ajudar esse edital a chegar mais longe. Então, antes de encerrar, a gente acha importante dizer que esse edital tem algumas diferenças em relação às edições anteriores. A gente convida as interessadas no edital a checarem essas edições, que eram muito mais focadas no enfrentamento ao uso abusivo da prisão provisória, que é um tema que nós ainda temos interesse em apoiar propostas, que faz parte dessa ideia de diminuir a porta de entrada do sistema prisional brasileiro. Então vocês vão ver que nesse edital o Fundo Brasil amplia um tanto o leque para possibilitar mais organizações submeterem suas propostas de apoio e se somarem a essa luta contra o encarceramento em massa no Brasil. Para outras informações sobre o edital Direitos Humanos e Justiça Criminal, acesse agora mesmo fundobrasil.org.br. Em caso de dúvida, escreva para edital@fundobrasil.org.br. E a gente sabe que existem diversas organizações no Brasil desenvolvendo iniciativas muito relevantes e que um edital como esse tem Então, nós poderemos apoiar uma quantidade de projetos limitados, mas para o Fundo Brasil seria muito importante receber um projeto de vocês e conhecer as diversas experiências que têm sido desenvolvidas anti-cárcere pelo Brasil.